Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 15 de junho, nesse momento são 19 horas e 45 minutos. A gente tem muito orgulho de poder disponibilizar para vocês o conteúdo do Fluxo Estrangeiro e mais uma vez, antecipando o nosso vídeo de domingo, a gente teve uma experiência muito positiva no vídeo da semana passada, que a gente divulgou sexta-feira após o pregão. Inclusive eu vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários se vocês preferem que a gente divulgue na sexta-feira após o pregão ou no final de domingo, para que vocês fiquem informados na movimentação do fluxo estrangeiro. Acredito eu que esse vídeo na sexta-feira está sendo mais proveitoso aí para vocês que acompanham o nosso conteúdo, mas não se esqueça de deixar aí nos comentários. E mais uma vez, se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like. Se você estiver passando por aqui, gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, avise aos seus amigos que fazem parte do mercado financeiro para ficarem atentos e simplesmente andarem com a pressão que o fluxo estrangeiro faz dentro do nosso mercado. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje, pessoal, comentando com vocês aqui que o Ibovespa, mais uma semana de queda de quase 3%. Dá uma olhada aqui no fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Somente para os ativos do Ibovespa, 1,6 bi de vendas. Mercado futuro, já o contrato novo, a gente teve aí quase 1 bi de vendas dentro do nosso mercado. Dólar comercial que fechou a semana com ambiente de valorização, mesmo com a queda que a gente teve hoje no nosso mercado, eles fecharam aí a semana com ambiente comprador de quase 20 milhões de reais, dólar comercial fechando aí a semana a 3,73. Aqui embaixo é o que a gente tem de melhor que pode entregar para vocês, pessoal. Dá só uma olhada nos ativos que eles atuaram aí na ponta compradora que fazem parte do Ibovespa. Dos 15 que eles atuaram numa ponta compradora, variação média negativa de 0,78. Perderam dinheiro, ok? Só que dá uma olhada na outra ponta, na ponta vendedora, dos ativos que eles venderam nessa bagatela que a gente está informando a vocês, uma desvalorização média de 1,88, ou seja, lucraram a rodo na ponta vendedora aí do nosso mercado como projeção de lucro na semana. A gente teve como destaque positivo da semana as ações de Braskem. Pessoal, quase 100 milhões de reais de ponta compradora. Aí você comenta, poxa Renato, mas o Braskem teve uma alta expressiva no pregão de hoje. Sim, mas para quem já acompanha o nosso conteúdo diariamente, simplesmente conseguiu perceber que durante a semana eles já estavam com ambiente comprador na companhia. E simplesmente hoje aumentaram suas posições de compras e simplesmente o ativo teve aí quase 14,5% de valorização do nosso mercado durante essa semana. Dá uma olhada no vídeo da semana passada que a gente verificou setor de materiais básicos, Braskem teve uma semana corretiva e a gente percebeu que estava com um fluxo pequeno, mas um fluxo comprador por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E é isso que a gente tenta passar para vocês aqui de melhor do nosso conteúdo. Se a gente também estender as ações de Magazine Luiza, pessoal, dá uma olhada, quase 14% de alta na semana. Faça um tour nos nossos vídeos para que vocês percebam como que eles estão nas companhias. No caso de Magazine Luiza, a gente já está percebendo aí, falando com vocês já alguns vídeos dessa ponta compradora que eles têm no ativo. No vídeo da semana passada, o ativo sentiu e eles venderam. Nessa semana o ativo simplesmente aí uma ponta positiva de fluxo e novamente o ativo aí retomando essa movimentação de alta. E na outra ponta, pessoal, olha o que a gente teve aqui. Carro-chefe da semana de vendas, Petrobras preferencial, 300 milhões, mais uma semana corretiva para o ativo, caindo 1,64. Semana passada, ponta vendedora de mais de 100 milhões, o ativo corrigiu. Retrasada, 1 bi de vendas, o ativo caiu. Outra semana, mais 1 bi de vendas e o ativo caiu. A gente está conseguindo perceber aqui exatamente essa pressão vendedora que eles estão em relação aos ativos da companhia, seja aqui da preferencial e nessa semana até a ação ordinária que caiu menos, teve aí uma ponta vendedora por parte deles. Mas olha que interessante que a gente vai comentar aqui com vocês, pessoal. Dá só uma olhada nos ativos seguintes aí do nosso mercado. Itaúsa e Itaú. Setor bancário, ponta vendedora e o ativo aí caindo mais de 5%. No caso de Itaúsa e mais de 6% o banco Itaú. Bradesco caindo mais de 6%, ponta vendedora. Santander, ponta vendedora. Ou seja, setor bancário que tem aí um grande peso no nosso índice, conforme a gente comentou no nosso último vídeo. Dê uma olhada lá em cada setor. A gente colocou aqui no vídeo, setor financeiro corresponde praticamente a 35% de peso no nosso Ibovespa. E eles andando o quê? Numa ponta vendedora nesses ativos que fazem parte do setor financeiro. Então, se a gente verificar aqui no nosso quadro, mais uma semana que eles tiveram uma projeção de lucro, 25 milhões de reais. Dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são ganhadores no nosso mercado. Não canso de falar isso no conteúdo do canal, porque a gente já está acompanhando isso aqui com vocês, pessoal, há quase 2 anos.
Se você é novo no nosso conteúdo, dá uma olhada. Tem semana que eles perdem, mas olha a quantidade de semanas que eles têm aí, projeção de lucro no nosso mercado à vista. Se a gente verificar aqui e estender para vocês do fluxo oficial, dá só uma olhada como é que eles estão aí no nosso fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. Pessoal, a gente tem esse quadro aqui exatamente praticamente há um ano. A gente começou aqui no final de junho do ano passado. E a gente está caminhando aí exatamente para uma movimentação de um ano. A gente deixou aqui disponível para vocês, deu uma arrumada nesse gráfico aqui, que eles fizeram uma primeira perna de compra de 11 bi, o nosso mercado saiu de 60 para 76. Depois eles diminuíram de 11 bi para 5 bi, o mercado saiu de 76 para 72. Então, depois que eles fizeram no final do ano passado uma ponta compradora de 5 bi para 19 bi, o nosso mercado saiu de 72 para 85 mil pontos, pessoal. Depois, eles tiveram o quê? Uma ponta compradora em relação à movimentação do nosso mercado exatamente aqui no início do mês de fevereiro. O nosso mercado voltou aí aos patamares de 87 mil pontos, só que depois disso, eles tiveram uma ponta vendedora e uma ponta compradora com o nosso mercado lateralizado. Só que dá uma olhada nessa última perna de movimentação negativa por parte deles, pessoal. Eles pararam com 13 bi 700 e eles estão aqui com pouco menos do que 2 bilhões de reais, ou seja, eles já estão aí vendendo o nosso mercado somente nessa última perna iniciado no meio do mês de maio, mais de 11 bilhões de reais de vendas no nosso mercado. E se a gente verificar aqui, desde o topo que a gente teve aqui de fluxo de quase 20 bi, a gente já tem de ponta vendedora por parte deles 18 bilhões de reais. A gente chegou até a perceber aqui uma certa divergência, que o fluxo estava descendente e a nossa bolsa ainda estava segurando na movimentação dos preços dos nossos ativos. Então, a gente continua com aquela nossa divergência aqui, que a gente sempre comenta com vocês aqui no conteúdo do canal, que é em relação ao investidor estrangeiro e o investidor pessoa física. O investidor estrangeiro continua numa ponta vendedora. Nessa semana, em relação à movimentação da semana passada, venderam mais 2 bi. Eles estão agora com um mês negativo em 4 bilhões de reais. E o investidor pessoa física aí com mais de 1 bilhão positivo. O investidor pessoa física já com uma ponta compradora no nosso mercado em 2018. Enquanto o fluxo do investidor estrangeiro, pessoal, vendendo a rodo. Nosso mercado saiu de 86 e está com fechamento hoje em 70.700 pontos. Lembrando que esses dados são com 2 dias úteis de atraso que a Bovespa solta e pela movimentação das corretoras estrangeiras. Na movimentação de quinta no pregão de hoje, a gente ainda vai ter mais venda conforme divulgação no mercado à vista, de acordo com a tabela de divulgação com 2 dias úteis de atraso pelo próprio site da B3. Por isso que a gente comenta. É muito claro, o investidor pessoa física está comprando agora quando o mercado está caindo. Mas como a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada, e caso a gente tenha novos inscritos nessa semana, a gente tem aqui a evolução de 2017. A nossa bolsa saiu de 60 mil e fechou em 76 mil. Subiu aí 26% no ano com o investidor estrangeiro atuando numa ponta compradora. E olha aqui, a linha vermelha, o investidor pessoa física. No ano passado simplesmente saiu do nosso mercado o tempo inteiro, com a nossa bolsa subindo. E o mercado agora simplesmente derretendo, o nosso investidor pessoa física entrando. Ou seja, está sempre na contramão do mercado. A gente sempre tenta alertar para vocês aqui que acompanham o nosso conteúdo do canal. Porque se o investidor pessoa física comprasse agora que está caindo e quando o mercado começar a subir, eles continuarem uma ponta vendedora, ok. Só que isso não acontece. Eles sempre andam de pé trocado dentro do nosso mercado e isso é o compromisso que a gente tem aqui no canal, alertar vocês, investidores pessoas físicas que acompanham o nosso conteúdo. A gente até brinca, o investidor pessoa física que acompanha o nosso conteúdo é um investidor sabido, que sempre fica bem informado sobre a pressão de preços por parte do fluxo estrangeiro. Bom, vamos comentar com vocês aqui agora, pessoal, exatamente aquela movimentação que eles fizeram aí nos nossos setores. Olha nessa semana o que eles fizeram aí de movimentação para o nosso mercado. A gente teve exatamente aqui dos setores, ponta vendedora, futebol clube, conforme a gente percebeu aí no nosso vídeo de resumo. Se a gente verificar aqui os 8 grandes grupos do nosso mercado, a gente teve aqui setor financeiro, pessoal, dá só uma olhada. Itaúsa, Itaú, ponta vendedora, futebol clube, conforme a gente viu lá, e os ativos se desvalorizando mais de 5%. Praticamente quase todos os ativos do setor financeiro com uma queda aí de 5% na média.
pelo menos. A gente teve aqui somente as ações do Banco do Brasil, que eles andaram numa ponta compradora nessa semana, só que se vocês olharem, pessoal, na semana passada, eles venderam a rodo do Banco do Brasil, inclusive foi o segundo ativo com maior volume vendedor do setor financeiro na semana passada, e na semana passada o Banco do Brasil já tinha o quê? Derretido. Nessa semana derreteu um pouco mais e eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. E é isso que a gente está sempre comentando aí com vocês no conteúdo do canal. Bom, se a gente pular aqui para o setor de consumo, destaque da semana, a gente já chegou a comentar com vocês, Magazine Luiza, e eles atuando aí numa ponta compradora, e na ponta vendedora a gente teve aqui as ações de CVC com a maior queda de base semanal, quase 15% de queda, e eles atuando aí numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. Se a gente pular aqui o setor de materiais básicos, pessoal, exatamente aqui as ações da Braskem que a gente comentou com vocês na abertura do vídeo. Ponta compradora e valorização para ativo. Vamos pular aqui para o setor de siderurgia. Dá uma olhada, pessoal. Na semana passada, os Minas tinha sido aí praticamente o segundo ativo com maior volume vendedor por parte deles no nosso mercado. O ativo tinha caído aí praticamente quase 5%. Nessa semana, mais de 10% de queda, ou seja, eles já estavam aproveitando, surfando as vendas da semana passada e nessa semana venderam, não precisou de ser com a mesma intensidade, mas ponta vendedora continua no ativo para o nosso mercado. Em relação às ações de Vale, pessoal, a gente já está comentando com vocês aqui já há 3 semanas. A gente teve na semana passada a ponta vendedora, o ativo caiu nessa semana novamente, sendo que na semana retrasada o ativo estava subindo e eles já estavam com uma ponta vendedora nas ações da companhia dentro do nosso mercado. Papel e celulose, fibra subiu e também as ações de Suzano com valorização e eles aproveitando para quê, pessoal? Simplesmente atuarem numa ponta vendedora. Lembrando que fluxo de longo prazo de fibra não é um fluxo comprador, só que fluxo de Suzano de longo prazo é um fluxo comprador dentro do nosso mercado. Setor aqui de óleo, gás e biocombustível, Petrobras não precisa nem da gente falar, ponta vendedora Futebol Clube, inclusive aí na ação ordinária e também na ação preferencial, Ultrapar também ponta vendedora, o ativo vem aí sentindo o fluxo muito intenso de vendas aí em relação aos ativos da companhia. Passando aqui para o setor de serviços públicos, que a gente engloba aqui o setor elétrico e também de utilidade pública, olha que interessante, pessoal, a gente teve na semana passada as ações de Eletrobras com uma forte movimentação de queda. Inclusive, a gente chegou a comentar com vocês aí que foram quedas como destaque da semana. Chegaram a cair cerca de 15% na média. E nessa semana, simplesmente, elas se recuperaram. Só que se vocês olharem no pregão de hoje, pessoal, simplesmente as ações derreteram. Ainda fecharam a semana com ambiente de valorização, mas dá uma olhada no fluxo, que é essa barrinha em amarelo, abaixo do zero, ou seja, ponta vendedora persiste em relação às ações da companhia. Simplesmente a gente só teve aqui, correspondendo ao fluxo com maior intensidade, as ações de Sanepar, com ambiente de valorização na semana aí superando 2% e eles atuando aí numa ponta compradora. No setor industrial, vocês estão lembrados que a gente estava comentando com vocês aí, que as ações de Gol na semana passada tinha tido uma forte desvalorização, com eles numa ponta vendedora, e nessa semana, pessoal, as ações caíram novamente, só que nessa semana eles não participaram dessa queda, ou seja, estão colocando o quê? Lucro no bolso em relação à movimentação de vendas que eles tiveram na semana passada no nosso mercado. Se a gente verificar aqui, a gente teve aqui no setor de saúde, dá uma olhada, pessoal, a gente comentou com vocês no vídeo da semana passada que as ações de Raia Drogasil foram as únicas que tiveram valorização no nosso mercado na semana passada, com eles tendo o maior volume comprador no setor de saúde dos ativos que fazem parte do Ibovespa. E nessa semana o ativo subindo aí quase 6% no nosso mercado e sendo o carro-chefe de compras por parte deles no nosso setor de saúde. Se a gente verificar aqui setor de telecomunicação, a gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada que as ações da Vivo, da Telefônica, simplesmente foi o maior volume de compra entre as duas participantes do setor e o ativo tinha tido uma queda menor do que as ações da TIM. E nessa semana, dá uma olhada, pessoal, o ativo aí subindo mais de 2% no nosso mercado e com o ambiente comprador mais interessante por parte aí do fluxo das corretoras estrangeiras que participam do nosso mercado. E mais uma vez, pessoal, vou comentar com vocês, o nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda, mas fique atento para pressão de preços que eles fazem. E outra coisa que eu falo com vocês que é muito importante, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco
no mercado financeiro. Sendo assim, você consegue ter uma experiência prazerosa de atuação dentro do mercado financeiro. No nosso caso especificamente, com o conteúdo do fluxo estrangeiro, é muito show de bola a gente ter essas pressões em tempo real. Mais uma vez eu comento, se você tiver interesse, a gente tem um treinamento no link da descrição do vídeo, tem aí um formulário, você preenche que eu entro em contato com vocês posteriormente. A gente estava com índice de consumo mais comprador, não está mais, o índice imobiliário e também o índice industrial que está com um volume menor. E se a gente verificar aqui em relação às últimas semanas, dá uma olhada, pessoal, retomada bem extensa de fluxo vendedor para os ativos do Ibovespa, o reflexo aí no Ibovespa miniatura, que a gente chama, que seria o carbono eficiente, que é o Ibovespa sem vale, e novamente também aqui, setor de dividendos que compõe aí empresas do setor financeiro ponta vendedora, o próprio setor financeiro ponta vendedora, e aí agora o índice de materiais básicos, que até então estava sustentando o nosso mercado durante um bom tempo, e é isso que a gente comenta com vocês. Pessoal, aqui tem todos os índices que não são tão amplos, a nossa bolsa fechando a semana, 70.758 pontos, todos os setores com fluxo descendente aí dentro do nosso mercado, com exceção nesse momento do fundo do fluxo imobiliário, que estão aí com uma leve movimentação de parada, de queda nessa movimentação no nosso mercado, mas todos eles abaixo da linha do zero. A gente vai comentar aqui agora com vocês, pessoal, a movimentação por parte deles no mercado futuro. E eu vou fazer um adendo com vocês aqui, que a gente vai dar uma repassada bem interessante no mercado futuro. Primeiro a gente vai verificar o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. A gente vai pegar aqui primeiro o comportamento deles nesse contrato novo do índice futuro. Pessoal, olha o que eles estão fazendo. Ponta vendedora Futebol Clube. Eles já estão adquirindo aí essa ponta de venda. O contrato começou com 73.700 e a gente já está aí batendo no fechamento de hoje 71.100, ou seja, a gente teve aí 2.600 pontos de desvalorização e as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ponta vendedora Futebol Clube. Agora, a gente vai comentar com vocês que no final do contrato passado, o contrato M, a gente teve o quê? Uma movimentação muito forte de compras por parte das corretoras estrangeiras que participam do nosso mercado, principalmente no final do mês de maio, onde que eles inverteram aquela ponta vendedora com um lucro de mais de 9 mil pontos em relação ao preço médio, só que eles terminaram o nosso contrato, o M de Maria, com uma projeção de prejuízo e uma ponta muito pujante de compra dentro do nosso mercado. E o que a gente vai comentar no vídeo de hoje com vocês aqui no conteúdo do canal? Exatamente esse quadro aqui, pessoal. Dá só uma olhada nessa movimentação que eles têm do mercado futuro. Lembra que a gente sempre fala com vocês, fluxo das corretoras estrangeiras e o fluxo oficial, eles são bem convergentes ao longo do tempo. Tem horas que a gente tem uma certa divergência, mas ao longo do tempo a gente tem uma convergência muito alta. Então, esses 4 bi de ambiente comprador desse contrato EMS que a gente terminou no pregão de quarta-feira, refletiu aqui na movimentação deles de saldo dos contratos. A gente tem aqui os últimos 10 anos, pessoal, nessa cor aqui, laranja. Olha aqui, pessoal, eles estão aí já com uma ponta compradora de mais de 130 mil contratos. Quando que eles fizeram essa movimentação, Renato? Exatamente aqui, nessa movimentação em julho de 2017, quando o mercado estava vindo de uma queda, fizeram um pico de ambiente comprador, ou seja, anteciparam a movimentação de alta para o mercado. E também, pessoal, no fundo que a gente teve no nosso mercado, exatamente no final aí de 2015, início de 2016. Olha como é que eles estavam. Ambiente comprador Futebol Clube no mercado futuro, antecipando a movimentação de recuperação do nosso mercado. E por que a gente está comentando isso? Justamente porque a gente está vendo um fluxo vendedor por parte deles no mercado à vista muito forte. 18 bilhões de reais desde o pico que eles fizeram no final do mês de janeiro e início de fevereiro. E se a gente verificar aqui, por cada contrato fechado, olha o que a gente tem, pessoal. A gente tem o saldo de cada final de contrato desde 2008. Olha que interessante, pessoal. Muitas movimentações de fechamento de contrato no ambiente positivo entre 2008 e 2010 e o nosso mercado subindo. Depois eles fecharam com ambiente de saldo negativo nos contratos e o nosso mercado caiu. De 2013, no final de 2013, até o ano de 2017... todos os contratos finais eles estavam fechando com saldo positivo. Do contrato V
do ano passado, eles fecharam 4 vencimentos com saldo negativo, o nosso mercado ainda estava subindo, surfando essa movimentação de saldo positivo que eles estavam fechando aí dos contratos futuros do Ibovespa. Esse contrato M que se encerrou agora na quarta-feira foi o primeiro contrato que eles fecharam com ambiente de saldo positivo desde o contrato Q do ano passado. E é isso que a gente está comentando aqui. Vamos ficar muito atento dessa movimentação do fluxo estrangeiro em relação à movimentação deles no mercado futuro. Pena que, como a gente comentou com vocês, fluxo do contrato novo pelas corretoras estrangeiras, exatamente na abertura desse contrato, está fazendo o quê? Está fazendo uma movimentação de venda. Nesses dias de negociação, mercado novo, quarta, quinta e sexta, quase 1 bi de venda em relação à movimentação das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos comentar sobre o dólar. E o dólar, pessoal, mais uma semana de show por parte deles. Dá só uma olhada que a gente encerrou a semana passada e a gente chegou a comentar com vocês que quando o mercado estourou, eles venderam, e quando o mercado derreteu na sexta passada, eles recompraram tudo. E eles ficaram ponta vendedora leve na segunda, depois compraram terça, quarta e quinta. E quando chegou no pregão de ontem, o dólar simplesmente estourou. No pregão de hoje, pessoal, o dólar simplesmente derreteu. Sabe o que eles fizeram? Até a metade do pregão, eles estavam vendendo tudo. E recompraram simplesmente com uma projeção de lucro só no intradiário de hoje de 40 pontos dentro do nosso mercado. Ainda terminaram o dia com saldo comprador de 5 milhões e agora acumulando no contrato 23 milhões de saldo em relação ao mercado futuro do dólar. Então, pessoal, mais uma vez, vídeo ficou longo, eu não consigo fazer realmente um vídeo mais curto. Eu agradeço a você que conseguiu acompanhar esse conteúdo até agora. É muito interessante vocês ficarem atentos a cada conteúdo que a gente vem trazendo aqui para vocês no conteúdo do canal, porque realmente o fluxo estrangeiro manda dentro do nosso mercado, pessoal. Não é à toa que a gente está conseguindo verificar com vocês aqui essa intensidade que eles têm no nosso mercado. Bom, agora eu vou encerrar o vídeo. Eu agradeço a vocês o carinho, a audiência. Desejo a vocês um excelente final de semana. A Copa está rolando aí, mas o mercado não para. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Excelente semana para todos vocês, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!